Em 2024, a DC criou um novo universo, o Universo Absoluto. Um mundo onde os heróis não têm vantagens. Nesse caso, a Mulher Maravilha não tem a Ilha Paraíso, porque ela cresceu numa ilha no inferno. O primeiro arco completo dessa nova abordagem da Mulher Maravilha tem 5 edições e recebeu o nome de A Última Amazona. Eu já fiz vídeo dessas 5 edições de forma separada, e agora esse aqui é um compilado com todas elas, para caso você queira assistir tudo isso de uma só vez, tipo um quadrinho encadernado. Por isso aqui não vai ter nada de diferente com relação aos vídeos anteriores, é realmente um compilado. E se você quiser inclusive ver os vídeos originais com a minha opinião sobre cada um deles, o link tá aqui na descrição. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. A história começa num lugar novo, em Gateway City. Um lugar que parece pacífico, mas essa paz mudou quando surgiu, do nada, um objeto imenso flutuando nas praias da cidade. Era um tipo de pirâmide invertida. O canal de TV The Gate cobre o caso, quando de repente, ao vivo, criaturas começam a sair daquela estrutura imensa. Eram monstros voadores que atacam as pessoas. Pareciam criaturas saídas do inferno. Mas de repente surge dos céus uma guerreira para combater essa ameaça. Ela chega com uma armadura preta e vermelha e vem cavalgando o esqueleto de um cavalo alado, de um Pégaso. E de um tipo de pequena bolsa com magia, ela invoca uma espada imensa. Ela corta algumas criaturas ao meio, então tira o seu capacete e passa o sangue daqueles monstros nos olhos. E assim, com uma magia de luz, ela nocauteia todas as criaturas. Essa guerreira é uma princesa e tem todos os atributos que uma princesa costuma ter: beleza, graça, compaixão, bondade, sabedoria e a habilidade de conjurar magias obscuras. Coisas de uma princesa criada no inferno. Acontece que, anos atrás, numa ilha selvagem no inferno, na solitária prisão da grande feiticeira Circe, enquanto ela procurava por recursos que pudesse encontrar naquelas terras mortas que ela agora chama de lar, ela é visitada por um ser de pura luz, o Deus Sol Apolo. E ele leva uma criança nos braços. Apolo entrega a criança para Circe e diz que é dela agora. Essa é Diana, princesa de Temícera, e ela é a última das Amazonas. Acontece que as Amazonas foram punidas por Zeus pelos seus crimes contra os deuses, e agora são prisioneiras pela eternidade. Foi o próprio Zeus quem tirou essa bebê delas, e essa criança deve viver no inferno agora. Ela nunca vai se reunir com o seu povo e não deve nem saber o que é uma Amazona. Inclusive, Apolo proíbe que Circe consiga dizer essa palavra, e Amazona se torna uma palavra proibida. Aquele é o inferno, e Circe questiona que a criança pode morrer ali, mas Apolo, nem os deuses, se importam com o destino dessa garota. Circe não sabe o que fazer ou como cuidar de uma bebê, e não se sentindo responsável pela criança, ela simplesmente a coloca num canto na sua caverna, e observa imediatamente uma serpente do inferno se aproximando da criança. Esperando uma morte rápida para a criança desprotegida, Circe fica impressionada ao ver que a garotinha agarra a serpente no meio da mordida e a joga para longe. Intrigada, Circe decide que vai criar a garota. Assim, Circe passou a cuidar dela, e mais ameaças surgiam contra a pequena Diana, como uma salamandra de fogo, só que isso não afetava a criança. E em vez de Diana matar a salamandra, por exemplo, desde pequena ela demonstrava compaixão mesmo com criaturas que tentavam lhe fazer o mal. Muitas criaturas tentaram matá-la, mas Diana tinha uma força divina, ao mesmo tempo que era tão doce, que todas as criaturas se tornavam amigáveis com o passar do tempo. E assim, Circe percebeu que a maneira de se apaixonar por uma criança é criá-la. Com a idade vem a curiosidade, e Circe a ensina da melhor maneira possível a conjurar magias, e guiando a sua moral, ensinando quais as magias que elas podem acessar.
Mas ao mesmo tempo crescia um sentimento em Diana sobre uma palavra que ela não conhecia, mas que ela sentia no seu coração. Se aproximando da idade adulta, Diana se torna a protetora de Cersei, tendo aprimorado as suas habilidades sobre-humanas, se tornando uma guerreira e uma feiticeira. E foi assim que Cersei percebeu que passou a amá-la como uma filha mesmo, sentindo até a dor de deixar a sua filha deixar a sua casa. No presente, em Gateway City, Diana pede para um dos soldados evacuar os civis da cidade, porque aquelas criaturas voadoras eram só arautos. A verdadeira ameaça vem agora. De dentro daquela gigante pirâmide invertida, surge uma imensa criatura. Mas Diana estava ali diante do monstro com a sua chamada Espada de Atena, forjada pelo próprio deus Hefesto, dizendo que ela é a defensora desse mundo. Mas mesmo assim, o monstro não se abala e ataca, até mesmo disparando raios de energia pelos olhos. E Diana até consegue por alguns momentos repelir esses raios com os seus braceletes. Mas o monstro grita e levanta os seus arautos. E mesmo sendo bastante habilidosa, Diana é atingida pelo enorme poder da criatura. No passado, Diana conversou com a sua mãe. Ela precisou perguntar. Ela sentia a palavra proibida e ela tinha medo disso. Mas então Cersei diz que ela não tem medo da palavra. Ela tem medo da mudança que a palavra pode trazer nela. Mas ela não devia ter medo. Diana nunca escutou essa palavra. Ela nem sabe exatamente o que significa. Mas Cersei diz que significa o que ela é. E ela deveria dizer. Então Diana fala a palavra Amazona. A palavra foi proibida para Cersei, mas Diana pode falar. Ela sempre sentiu no seu coração essa palavra ecoando. Ela é uma Amazona. Foram os deuses que a proibiram. Eles não querem que Diana seja uma Amazona. Mas a missão de uma Amazona é proteger o mundo. E talvez é isso o que os deuses não querem. Mas independente de qualquer coisa, ela é uma Amazona. Assim, no presente, Diana se levanta na frente da criatura, flutuando e conjurando um laço do inferno. Cersei amou a criança no seu crescimento e a deixou livre para sair de casa, mas a equipou com as armas mais poderosas que existem para ver ela mudar o mundo e ver ela se tornar o que sempre foi destinada a ser. Diana de Themyscira, a última das Amazonas, filha de Cersei, princesa do inferno. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. A história começa com o canal de TV The Gate ainda noticiando o combate entre Diana e a criatura maligna que surgiu nas praias de Gateway City. Diana usa um laço no combate, uma arma que queima a pele daquele monstro imenso. E ela diz que vai lhe dar a chance de voltar de onde veio, antes de destruí-lo. Mas mesmo esses ataques afetando o monstro, ele continua enviando seus arautos menores para cima da princesa do inferno, dizendo que não vai recuar. Diana se protege com uma magia em formato de estrela que serve como escudo de proteção. E como ataque, ela tem o laço que carrega. Uma arma forjada no fogo do inferno pela magia de Cersei, com restos do último basilisco, infundido com o sangue de Prometeus, abençoado por Deméter. E assim, Diana laça o pescoço do monstro, dizendo que o laço vai mostrar a sua verdade, os seus pecados, e vai queimá-lo na mesma proporção. E com certeza, a criatura tinha muitos. Com tanta dor causada por aquela arma do inferno, a criatura implora para que ela o liberte, porque ele aceita o acordo. Ele voltaria de onde veio e mandaria um recado para quem quer que seja o seu verdadeiro líder. A mensagem de que esse mundo agora tem uma protetora. Diana, a última Amazona, a princesa do inferno. Assim, o monstro e os seus arautos param o ataque e voltam de onde surgiram. Mas esse ainda não era o fim. De qualquer forma, a ameaça deu uma trégua nesse momento, e enquanto Diana observa as criaturas indo embora, um homem se aproxima e a chama pelo nome.
e Diana o chama também. Esse é Steve Trevor. Acontece que, certo dia, anos atrás, no inferno, na ilha selvagem onde Diana cresceu ao lado de Circe, ela encontrou um homem ferido, caído numa margem. Ela tentou falar com ele, mas a língua que Diana falava era o grego e o homem falava inglês. Então, com magia, Diana absorveu o conhecimento dele sobre o inglês e tentou se comunicar mais uma vez. O problema é que o homem desmaia e de repente ele é pego por tentáculos que o arrastam para as águas. Era a Hidra, mas Diana mergulha e o traz de volta. Assim, Diana o levou até a sua casa, até Circe. A mãe da garota se preocupa por Diana ter lutado contra a Hidra, mas Diana se sente responsável pela vida dele agora, por tê-lo encontrado caído naquele lugar onde não existia mais ninguém. Com isso, Diana passou a cuidar do homem, e quando ele desperta, ele pergunta se estão na Grécia, já que ele a ouviu falando grego antes de desmaiar. Mas Diana diz que não, eles estão no inferno. O homem não estava morto, mas eles estavam numa das ilhas do inferno, pelo menos a mais pacífica delas, a ilha selvagem de Circe. Enquanto ele processa tudo isso, Diana questiona Circe por que será que aquele homem surgiu ali. Seria um teste? Uma armadilha? Ou talvez um presente dos deuses? Assim, depois do choque de descobrir que estava no inferno, o homem se apresenta como Steve Trevor. Ele faz parte da Força Aérea dos Estados Unidos e agradece a hospitalidade de Circe e os cuidados de Diana. Esse era o primeiro homem que Diana via na vida e ela fica envergonhada, mas também curiosa, interessada. Então Diana o leva para conhecer os arredores. Steve é um homem bastante alto e Diana é da sua altura. Então ele comenta que as mulheres do seu mundo não costumam ser tão altas assim. E Diana se interessa em ouvir mais sobre como é o seu mundo. Steve ainda estava pensativo. Ele achou que era uma boa pessoa, mas foi parar no inferno e não entende como foi parar ali. Então Diana comenta que ela acredita que nem todo mundo pertence àquele lugar, mas às vezes algumas pessoas acabam caindo no inferno. Na atualidade, Steve e Diana se abraçam depois de tanto tempo sem se ver. Eles estão felizes pelo reencontro, mas Steve não está ali à toa. Ele está ali porque oficiais do exército querem conversar com ela. Num restaurante próximo que está sendo usado como base militar improvisada, o oficial da Força Aérea questiona Diana, dizendo que vidas estavam em perigo com esse ataque. E do nada, essa mulher surgiu. Até que não se prove o contrário, ela está envolvida com aquelas criaturas. Mas o que o comandante acha não é problema dela. O problema é que Diana tinha parado os arautos que surgiram antes e imaginou que depois viria a ameaça maior. Mas aquele monstro imenso era só mais um arauto primordial. A verdadeira ameaça ainda está por vir, em menos de 1 hora provavelmente. Eles devem evacuar um perímetro de 1 quilômetro pelo menos, imediatamente. E por mais que o comandante não goste da presença de Diana, não é ela quem precisa dele, é ele quem precisa dela. Ela só está ali para salvar vidas inocentes. Assim, ela vai esperar do lado de fora e alimentar o seu Pegasus enquanto eles preparam a evacuação. Steve Trevor vai atrás de Diana, que está alimentando o Pegasus com magia. E Steve pergunta qual é o nome dele. E Diana responde que é Pegasus. Steve sabe que aquele é um Pegasus, um cavalo alado, mas ele deve ter um nome. Então Diana diz que o seu nome é Pegasus, porque ele é o Pegasus da mitologia. O cavalo alado, nascido do sangue da Medusa, morto por Zeus. Por isso ele é só um esqueleto agora, vivo graças à magia. De qualquer forma, Steve se desculpa pela forma como seu comandante a tratou. Mas ela não se importa. Ela na verdade está preocupada com o que vem por aí. Provavelmente eles vão precisar de outros para ajudá-los. Outros heróis. O problema é que essa conversa é interrompida por um som extremamente alto e agudo que faz todos sofrerem com dor. E quando Diana olha para a praia, ela vê o que vem causando isso. E agora ela entende o real tamanho da ameaça. É um monstro imenso chamado de Tetracida.
Essa criatura é praticamente a morte personificada. Um monstro indescritível, que mais parecia ter saído de algum conto obscuro de H.P. Lovecraft. Então Diana diz para não evacuar só 1 quilômetro, eles devem evacuar a cidade inteira. E mesmo assim, as deusas vão precisar protegê-los, porque o Tetracida não deixa nada vivo por onde passa. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. A história começa no Museu de História Natural de Gateway City, onde a transmissão da batalha de Diana contra o Tetracida é transmitida numa TV, chamando muito a atenção de uma mulher chamada Bárbara, que chama aquela amazona de Mulher Maravilha. Na costa, Diana usa uma magia para atrasar o Tetracida, mas era algo temporário. Assim, ela volta até o restaurante, o The Kraken, usado como base militar improvisada, onde ela indica que todos devem sair dali o mais rápido possível, porque o Tetracida é uma criatura mitológica extremamente mortal. Ela mata de 4 formas, sendo a morte do medo, a morte da mente, a morte do corpo e a morte da alma. A morte do medo não parecia tão ruim assim, mas era o que dava início ao fim de tudo, porque o Tetracida emitia um som muito alto que atrairia as pessoas a quilômetros de distância, e sem medo as pessoas são atraídas até ele, onde ele acaba com a mente, o corpo e a alma da sua presa. E o ataque da criatura vai começar logo, então Diana pede para que Steve Trevor leve todos para longe dali. Diana vai enfrentar o monstro e pede para que o Pegasus mantenha o máximo de distância possível também, porque se ele morrer mais uma vez, com certeza não vai ser trazido de volta de novo. Desse jeito, com a sua espada de Atena e o laço do inferno, ela inicia o ataque. Diana crava a espada no Tetracida, o envolvendo com o laço, enquanto o Pegasus ataca de longe com uma rajada de fogo. Mas o monstro se solta da sua contenção como se aquilo não fosse nada. Diana então invoca com magia um tipo de machado e tenta cortar os seus tentáculos, só que ela é pega pelo monstro. No passado, na Ilha Selvagem no Inferno, Diana também foi pega uma vez por tentáculos, mas era a Hydra, que tentava devorar Steve Trevor. A Hydra só entende a força, e Diana mostra que tem isso de sobra, ordenando que a criatura os deixe em paz, ou sinta sua raiva. Depois disso, Steve perguntou se a Hydra consegue realmente entender o que Diana fala. Ela não tem certeza, a maioria das criaturas a entende, e ela gosta de imaginar que a Hydra também consegue. Steve acha aquilo muito surreal. Parece que tudo naquele lugar é uma armadilha, ou causador, ou uma luta. Mas mesmo assim, Circe e Diana fizeram um lar, o seu pequeno paraíso. Uma ilha paraíso no meio do inferno. E isso só é possível pelo amor entre elas, porque o amor é o que transforma o mundo. Algum tempo depois, lendo os livros de magia da sua mãe, Diana pede para Steve buscar um pouco de lenha do lado de fora. Era só um motivo para ele sair da casa e Diana conversar com Circe. Acontece que ela encontrou uma forma de devolver Steve ao seu mundo. Circe sabe que é possível, mas a magia requer um grande sacrifício, e ela não estava disposta a permitir que a sua filha fizesse isso. Mas naquela noite, quando Circe acorda, ela vê Diana na frente da lareira sozinha. Para ela, a chegada de Steve Trevor não era um presente nem nada do tipo, era um teste. Steve era um herói de guerra no seu mundo, e ele precisava voltar. Então essa era a primeira missão de Diana com a humanidade, e ela não podia falhar. Sendo assim, ela concluiria aquela magia. Diana era uma grande guerreira. E o maior sacrifício de uma guerreira seria dar o seu braço direito. Desse jeito, naquela manhã, Diana e Circe enviam Steve Trevor de volta ao seu mundo. Esse era o nível de capacidade de Diana, a capacidade de amar, de sofrer, de se sacrificar, de honrar. A sua capacidade de
transformar o mundo todo. No presente, o Tetracida prendia Diana pelo seu braço direito, quando de repente, ela desfaz o seu braço. O mesmo braço sacrificado anos atrás. Acontece que o seu braço direito atualmente era uma magia de invocação, por isso era cheio de runas. Ao se soltar, Diana volta para a base improvisada, onde invoca um tipo de braço mecânico, e fica incomodada ao ver que ninguém deixou o local ainda. Steve Trevor não queria deixá-la, e Diana sabe disso, tanto que é por isso que ele valia a pena o sacrifício. Mas se ele ficar ali e morrer, o seu sacrifício seria por nada. Nesse momento, Diana sai do local pronta para mais uma investida contra a criatura, quando de repente uma garota esbarra nela. Era Bárbara, a garota que viu Diana pela TV no Museu de História. Nenhuma pessoa deveria estar ali, e Diana diz que ela deveria deixar o local, mas então Bárbara a chama de Mulher Maravilha. Bárbara é estudiosa do mito das Amazonas e sabe que a campeã do seu povo é chamada de Mulher Maravilha, e com certeza era ela. A garota sempre estudou as Amazonas e nunca acreditou que era só um mito, então ela se apresenta para Diana. O seu nome é Bárbara Minerva. O problema é que elas não têm mais tempo para conversar, porque o Tetracida começou a emitir o seu chamado. Só que Diana não conseguiria acabar com a criatura num combate, então ela tem uma ideia. Diana aproveita a cobertura da mídia para pedir auxílio. No alto de um prédio onde a transmissão ao vivo acontecia, Diana começa a fazer um círculo de magia e pede para transmitir uma mensagem a toda Gateway City. Ela se apresenta. Diana está tentando salvar a cidade, mas a criatura é muito poderosa, até mesmo para ela sozinha. O Tetracida vai emitir um som que vai atrair toda a cidade para um sacrifício. Então, para salvá-los, ela vai precisar deixar toda a cidade surda. Diana pede compreensão. As pessoas podem não acreditar nela, mas vão se tornar crentes quando acontecer. E o caos que vai se instaurar pode ser tão perigoso quanto o próprio Tetracida. Então todos precisam se acalmar e ajudar uns aos outros. Só a bondade e a compaixão é que podem salvá-los agora. Diana acredita nos habitantes de Gateway City. A Mulher Maravilha acredita neles. Assim, com a esperança que tem nas pessoas, Diana lança o seu feitiço, deixando toda a cidade surda. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. A história começa em Gateway City. Na TV, Diana diz: "Eu sei que você consegue. A Mulher Maravilha acredita em você." Enquanto isso, uma mulher segura uma prancheta com um bilhete escrito à mão dizendo: "Estou saindo para ajudar, fique aqui." Eram duas irmãs. Elas estavam num tipo de loja de artefatos místicos, cheia de livros, frascos e símbolos. A mais velha foi quem escreveu aquilo. Ela queria sair para ajudar a manter a calma das pessoas. A situação era extremamente perigosa, mas a mulher estava disposta a sair. Só que antes de conseguir fazer isso, duas pessoas aparecem na sua porta. Era Steve Trevor e a própria Mulher Maravilha. As mulheres se espantam e ficam mais espantadas ainda ao perceber que conseguem escutá-la. Acontece que Diana lançou uma magia de proteção naquele prédio e elas podem se comunicar normalmente por enquanto. Aquelas duas são Gia e Etta Candy. Gia é dona daquela loja de artigos místicos, o mais próximo do que seria considerada uma bruxa nas proximidades. E era exatamente isso o que Diana precisava. A Mulher Maravilha precisa fazer mais uma vez um feitiço para restaurar o seu braço direito. E para isso ela tem uma lista de itens necessários. Alguns, mais complexos de encontrar, ela já tem direto da sua terra. Coisas como pele de Prometeus. O que ela precisa são itens mais básicos como flores de verbena, valeriana, glória da manhã e sementes como rebarbas de bruxa. E Gia tinha todos os itens que ela precisava na sua loja. Mas o que Diana vai precisar também é de sangue.
Assim, usando um armário no fundo para não sujar toda a loja, Diana faz um feitiço com a ajuda do sangue dos três, Steve Trevor, Gia e Etta, além do seu próprio. E pedindo à deusa Hecate a sua força e poder para trazer justiça ao mundo, um raio de magia a atinge. No passado, poucos anos depois de receber a bebê Diana na sua ilha no inferno, Circe acorda desesperada e sai vomitando. Então uma voz diz que ela começou a ter as visões. A voz diz que Circe é a sua mais amada e devota aprendiz. Mas ela questiona. Se fosse mesmo, Circe não estaria no inferno e não teria recebido uma criança do nada. Algo que ela nunca desejou. Mas a voz insiste que ela fez isso exatamente porque Circe é a sua preferida. E só ela seria capaz disso, desse sacrifício. Cada um tem o seu papel no mundo, e o papel de Circe é cuidar daquela criança, para que Diana cumpra também o seu papel. O amor daquela criança vai mudar o mundo, e vai mudar Circe também, ao ponto dela confrontar até essa entidade. E mesmo Circe dizendo que nunca faria isso, a voz confirma mais uma vez. Porque Circe vai saber o que é certo a se fazer para o mundo, para Diana e para ela mesma. Então a voz permite que Circe olhe para ela agora. Era Hecate, a deusa da magia e da bruxaria. Quando Circe voltou para dentro naquela noite, Diana perguntou se ela teve um pesadelo. E Circe disse que sim, um pesadelo sobre o futuro. Circe passou a ter essas visões de tempos em tempos, flashes do que Diana seria para o mundo, de como ela sofreria e mesmo assim se manteria firme. Foi naquele dia que Circe começou a criar o laço do inferno, criado com amor e dor, magia e fogo, um laço chamado sacrifício. No presente, o feitiço de sangue deu certo, e Diana tem o seu braço de volta, então ela agradece a Hecate. Na loja, Diana se limpa e vê aquela mensagem que Etta tinha deixado para Gil. E a Mulher Maravilha entende que a garota estava disposta a sair e enfrentar o perigo para ajudar as pessoas. Diana percebe como Etta era corajosa e diz que espera vê-la mais uma vez no futuro, onde elas poderiam ser boas amigas. Com tudo isso pronto, Diana sai da loja e se depara com o caos na cidade. Como ninguém atendeu o chamado do monstro graças ao feitiço da surdez, o Tetracida sai das águas e avança atrás das pessoas, destruindo tudo pelo caminho. Mas agora, com a bênção de Hecate, a Mulher Maravilha contra-ataca. Ela invoca mais uma vez a espada de Atena do meio das águas. Mas para usá-la, Diana precisa tirar a criatura do meio da cidade. Então, com uma poção, ela vai atrair o gigantesco inimigo. Diana joga a poção no pier e começam vários gritos de horror. A poção continha gritos dos piores pesadelos. Os mesmos gritos que o Tetracida criaria com a sua investida. Então isso o atrai para o meio do mar mais uma vez. Nesse momento, Diana usa sua magia, aumentando o poder e o tamanho da espada de Atena. Um tamanho extremamente imenso, do porte da criatura. E desse jeito, enquanto Pegasus usa suas rajadas para manter os tentáculos do monstro ocupados, a Mulher Maravilha usa força, convicção e vontade para atravessar a espada de Atena e finalmente cortar a criatura ao meio. O Tetracida, desse jeito, é derrotado. Tudo isso era transmitido nos noticiários, não só os locais, mas em todo o país. E quem acompanhava tudo era o presidente dos Estados Unidos. E quando ele pede opiniões sobre o assunto, a sua conselheira, chamada Veronica Cale, indica que, mesmo que essa tal Mulher Maravilha tenha matado a criatura, eles ainda têm um grande problema nas mãos: a própria Mulher Maravilha. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. A história começa com a Mulher Maravilha derrotando o Tetracida. O grande problema é que cortá-lo ao meio com a imensa espada de Atena não foi o suficiente para matar o monstro, só para atrasá-lo. Nesse momento, caças do exército surgem, enviando mísseis contra o monstro.
Um o atinge, só que isso faz a criatura rebater os outros 3 em direção à cidade. Isso seria uma catástrofe. Então Diana voa e com magia ela consegue redirecionar 2 deles para o mar. Mas um passa e destruiria a parte de Gateway City. Só que nesse momento, o Pegasus aparece e usa o seu bafo de fogo para destruir o míssil. Por sorte, eles salvaram a cidade. Então Diana vai voando até os caças e, com muita calma, ela simplesmente conversa com os pilotos, pedindo, por favor, para não fazerem mais isso. Desse jeito, Diana se prepara para enfrentar o Tetracida mais uma vez, enquanto ele está ocupado tentando se regenerar depois de ter sido cortado ao meio. E para isso, ela tem um laço especial. No passado, Circe fez um laço verde para sua filha, só que essa arma seria usada só como último recurso. Circe vem tendo visões sobre o futuro e sabe que infelizmente Diana vai precisar disso. Mas Diana se incomoda em como a mãe fala sobre o seu futuro no mundo dos homens com tanta negatividade. Então Circe se desculpa, porque por mais que o futuro aguarde um grande horror, o futuro de Diana é glorioso. Circe nomeou aquele laço como sacrifício, um laço que leva ao poder da transmutação. Diana usou o laço uma vez para matar uma Hárpia no inferno, a enforcando, mas ela não gostou daquilo. Ela achou que matar usando o laço era uma atitude cruel. Esse comentário deixa Circe irritada. Acontece que nem todas as criaturas vão ser amistosas com Diana como costumavam ser quando ela era criança. Assim, quando ela sai, a própria Hecate aparece, dizendo que Diana tá certa. Mas se Circe fez para ela uma arma cruel, é porque sabe que Diana vai precisar usá-la no futuro. O que Diana não percebeu é que aquele laço praticamente representa tudo o que Circe é. O amor e a dor, o fogo e o sangue. É uma arma de transformação, porque Circe passou por isso. Ela mudou do que era antes para o que se tornou sendo mãe. Uma transformação causada pela própria Diana, que basicamente é uma personificação da esperança, uma luz naquele inferno. Circe tinha se fechado e Diana a transformou com o seu amor. Deixar Diana ir, sabendo o horror que a espera no futuro, esse é o sacrifício de Circe. Assim, Diana vai até a sua mãe e pede desculpas. E agradece por ter lhe ensinado tudo o que sabe, por ter cuidado dela. E pede para lhe ensinar agora a dominar o sacrifício. Desse jeito, no presente, a Mulher Maravilha se prepara para usar o laço sacrifício para fazer uma transmutação. O problema é que ela perderia a razão e não conseguiria voltar à sua forma normal. Ela se sacrificaria para acabar com o Tetracida. Por isso, essa arma era o último recurso. O Tetracida não tem predador natural, então Diana tem que improvisar. E ao ver o Pegasus, ela já sabe o que fazer. O Pegasus nasceu da morte da Medusa. A Medusa é uma figura trágica, uma maldição e uma amaldiçoada. Desse jeito, Diana se transforma na própria Górgona. Ela se transforma na Medusa. As pessoas veem tudo aquilo pela transmissão da TV ainda. E Bárbara explica aos outros que a Medusa foi uma bela sacerdotisa de Atena, violentada por Poseidon no templo da deusa. E por esse pecado, ela foi transformada por Atena numa criatura com cabelos de serpentes e a amaldiçoou. Quem olhasse no seu olho se transformaria em pedra. E isso é o que ela faz nesse momento, porque quando o Tetracida vê a Medusa, ele se transforma numa imensa criatura de pedra. Finalmente, o Tetracida morreria. O problema é que Diana não voltaria ao normal. Nesse momento, então, Steve Trevor diz que quando você se transforma em alguma outra coisa, você precisa de alguém para te lembrar quem você realmente é. E os seus amigos fazem isso. Então Steve sai com uma venda nos olhos em direção à Medusa e diz que ela precisa lembrar quem é. Uma grande guerreira, uma heroína capaz de se sacrificar para salvar os outros, como ela fez com o próprio Steve, como ela fez com todo mundo agora. Ela tem que lembrar que é Diana, da Ilha Selvagem do Inferno, filha de Circe,
a última das Amazonas, a Mulher Maravilha. E desse jeito, Diana volta ao normal. A Mulher Maravilha salvou Gateway City e possivelmente o mundo todo. E para finalizar, ela dá um poderoso golpe no Tetracida transformado em pedra e assim o quebra em milhares de pedacinhos. O Tetracida estava morto. A Mulher Maravilha agradece às deusas Hecate, Artemis, Hestia, Afrodite, Deméter e Atena, que até mesmo a sua crueldade com relação a Medusa salvou todos. E talvez esse seja até mesmo um aprendizado para Diana. Isso mostra como até mesmo as deusas têm falhas e vulnerabilidades. Até elas sentem ódio que leva ao medo, revelando o pior das pessoas. Por isso, as suas próprias histórias precisam ser ressignificadas às vezes. Os seus amigos se aproximam de Diana e perguntam se ela vai ficar ali com eles agora. E Diana diz que sim, eles têm muito o que fazer por ali ainda. Mas imediatamente quando diz isso, uma mão gigante surge do chão e leva a Mulher Maravilha, a puxando, talvez de volta ao inferno, ou talvez para um lugar ainda pior. E é desse jeito que termina a história. Então é isso, lembrando que se você quiser ver os vídeos originais, o link para eles tá aqui na descrição. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.